nossa criatividade. Eu sempre faço nas lives, gente, uma enquete. São 10 perguntinhas, você só põe sim ou não. Então, quem tiver uma folha de papel, uma caneta e um lápis, eu vou fazer as perguntas para a gente depois mostrar esses 10 mitos. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Você acredita que você só pode ter ideia se você estiver inspirado? As ideias surgem da inspiração? Sim ou não? Então, primeira pergunta. Ideia, quem está inspirado tem ideias. Quem não está inspirado não tem ideias. Segunda pergunta. Você já travou ao tentar fazer uma coisa nova e falar, não, isso não vai dar certo? Achou a sua ideia meio fraca? Sim ou não? Terceiro. Você acredita que as pessoas ao seu redor são mais criativas que você? Ou seja, você acha que não é tão criativo? Ei, Ana, bom dia. Ana Cruz. Estou na terceira pergunta, viu, Ana? Vai da terceira para frente aí. Só respondendo sim ou não. Quarta pergunta. Você acha que a criatividade é um dom? Ou a pessoa nasce criativa ou nasce não criativa? Quinta pergunta. Você acha que a pessoa criativa, ela sempre está sendo original o tempo inteiro? Ela é inovadora? Ela está sempre criando? Sexta pergunta. Sétima pergunta. Sexta. Gente, vocês acreditam que a criatividade, ela tem uma relação direta com o meio artístico? Então, assim, quem trabalha com artes sempre tem mais probabilidade a ser mais criativo do que, por exemplo, quem trabalha com exatas. Então, você acredita nisso, que o pessoal das artes é mais criativo? Sétima pergunta. Você acredita que criatividade não pode ser treinada? Não existe treinamento para criatividade? É uma bobagem você tentar treinar a sua criatividade, que isso não faz efeito? Muito bem. Você também acredita que criar é sempre estar inventando uma coisa nova? Então, criativo é aquele que sempre está dando uma ideia nova, que chega com uma coisa que ninguém nunca viu. Essa é uma crença sua? Outra crença. Você acredita que as pessoas são menos criativas em ambientes mais sérios e mais formais? E a décima e última, você acredita que as pessoas criativas, elas são muito criticadas? Então aí a gente teve 10 crenças, tá? O que você vai fazer agora? Se você acredita em 7 ou mais crenças, conta aí quantos sims você colocou. 7 ou mais é sinal que essas crenças estão travando a sua criatividade num nível profundo. Porque 7 em 10 é 70% de crenças impedindo que você seja criativo. Fininho, deixa eu ver, qual seria o nome? Fininho mesmo. Bem-vindo ou bem-vinda, não sei se é sobrenome, depois você se identifica aí se é isso mesmo. Então, assim, quem marcou sim em mais de 7 ou mais, crença atrapalhando o seu potencial criativo. Agora, se você marcou umas 5 ou 6, tudo bem, você tem algumas crenças limitantes, mas você tem mais outras 5 aí nesse meio que você não acredita, então isso aí te dá um certo equilíbrio. E se você marcou menos de 5, é sinal que as suas crenças não te atrapalham na criatividade. Aí vocês podem me perguntar assim, mas 5 é muito. Não, gente. Sempre a gente tem alguma coisa que nos limita. Ninguém é totalmente liberto das crenças que impedem a gente de agir, até pela nossa história de vida, pela nossa experiência, não é isso? Vamos aprofundar em cada uma dessas? Muito bem, a primeira, que fala que a criatividade é um dom. Na verdade, gente, criatividade é uma habilidade do ser humano. A criatividade, ela não é um dom, assim, nasceu criativo. Você nasce com potencial criativo, você desenvolve, existem técnicas, existem ferramentas, você treina o seu cérebro para pensar criativo, aí você começa a agir de forma criativa, observar o mundo de forma criativa. Isso aí é um processo, essa questão de desenvolver o potencial criativo. Não é um dom, é uma capacidade do ser humano, certo? Vamos ver. Tem gente que acha que ideia surge do nada, né? Pintou uma ideia. Claro que pelas histórias que a gente ouve de pessoas geniais na criatividade, teve uma ideia num momento que estava num café, pegou um papel e escreveu ali. Tudo bem que aquela ideia foi de estalo. Só que as ideias, gente, elas acontecem, elas têm 4 fatores que te favorecem o surgimento das ideias. Primeiro é você observar, ser uma pessoa curiosa, eu já falei isso em algumas lives. Observar o que está acontecendo ao seu redor. Segundo, essa observação ser uma observação objetiva, em função de alguma demanda, você começa a observar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu nunca imaginei estar aqui fazendo live. Depois da pandemia, eu tive que aprender a mexer com plataforma digital,
com rede social. Eu usava a rede social para postar cachorrinho, quando estava na praia, fazendo uma coisa diferente. Eu achava que era só uma brincadeira. Acontece que eu comecei a observar, dentro da internet, que algumas pessoas estavam até ganhando dinheiro ali. Eu falei, deve ter alguma coisa que eu possa aprender com isso. Então, você observar e descobrir alguma coisa que possa te ajudar, te dá ideias. Aí que eu tive ideia de quê? Nessa época, eu falei, gente, eu tenho que aprender, eu vou trazer meus eventos, que eram todos presenciais, para o ambiente digital. Então, eu fui me preparar, eu fiquei um ano me preparando, fazendo cursos, migrando os treinamentos que eram presenciais para o ambiente digital, fiz algumas lives também para aprender, mexer, fiz alguns workshops gratuitos, teve até projetos assim, terça na cabeça, sábado essencial. Então eu fiquei ali me treinando. A ideia surgiu de quê? De observar que outras pessoas estavam usando a internet de forma profissional. Outro detalhe também, que a ideia não surge do nada, é que você precisa fazer conexão. Não adianta você observar uma coisa diferente e só falar assim, ó, joinha, e não fazer conexão com alguma coisa, alguma demanda sua. Outro detalhe também é você ter, quanto mais experiências você tiver, quanto mais você vivenciar, conhecer o mundo, conhecer o seu entorno, mais vão dando conexões no seu cérebro e você gera ideias. Então, ideia não surge do nada, tá, gente? Tem esses fatores. E outra coisa que favorece muito é você ter uma mentalidade e viver num ambiente onde pessoas tenham mentalidade criativa. O que é mentalidade criativa? É não ter medo de errar, é achar que as coisas podem melhorar, é não ficar no conformismo, certo? Vamos ver um outro mito que a gente vai jogar por terra. Criatividade é para artista, é para o pessoal das artes. Gente, todos nós somos criativos, só que a gente tem níveis de criatividade. Então eu vou falar para vocês 3 níveis de criatividade. O nível que todos nós temos é o nível da criatividade cotidiana. O que significa isso? Quando você se depara com uma dificuldade, você vai buscar alternativas para resolver aquilo. Quanto mais alternativas você achar, mais criativo é o seu pensamento. Porque tem gente que começa a fazer uma coisa de um jeito, não dá certo, ela vai tentar novamente daquela mesma forma, não inova. Então, essa criatividade, quando você faz coisas diferentes no seu dia a dia, é chamada de cotidiano. Vamos imaginar que chegou na sua casa uma visita inesperada no final de semana, uma pessoa que você gosta muito, você não tinha preparado, chegou mais ou menos assim, 10 horas da manhã, a pessoa vai ficar aqui para almoçar. Só que você não tinha preparado nada. Então o que você faz? O criativo, ele vai na geladeira, ele vê o que tem lá. Tem um restinho de carninha, tem esse arroz, aqui tem ovos, tem um queijo, vou fazer um prato diferente. Cria lá na hora. O que é isso? Você resolveu um problema, que você não queria ficar cozinhando, queria conversar com a visita, com coisas que você tinha no dia a dia. Isso é ser criativo no cotidiano, certo? Agora, o outro nível intermediário é o nível operacional. É aquele, por exemplo, que você tem uma forma de fazer alguma coisa e você percebe que pode melhorar. E aí você começa a fazer de outra forma e deu certo. Isso é o seu pensamento criativo que te fez mudar a maneira de fazer. Querem ver um exemplo aí nacional, que eu acredito, não sei se em outros países tem, não, nunca observei, então nunca fui a banco em outros países. Mas vocês lembram, fila de banco? Gente, eu tinha um azar quando eu ia para fila de banco. Eu falava, vou ficar naquela fila pequenininha ali. Eram várias filas. Quando você chegava, era um motoboy com a pasta cheia de documentos. Aí demorava mais do que a outra que tinha 10 pessoas. E aí alguém deve ter tido uma ideia criativa de melhorar aquilo. O que eles fizeram? Fila única. Senha, que não tinha também. Tá vendo? Que são coisas que não é uma coisa genial, né? Mas melhorou. E existe o nível da genialidade. O que é a genialidade, gente? Gilson, bem-vindo. Roberto, bem-vindo. Design, gente. Maria Rita, bem-vinda. O que é criatividade genial, gente? É quando você faz uma coisa que, além de melhorar a sua vida e das pessoas que estão no seu entorno, você também transpõe fronteiras. Aquela sua ideia, aquilo que você concretizou, vai além do seu espaço. E aí a gente vê aí os grandes gênios da humanidade, né, que criaram coisas lá no passado, as vacinas, o avião, o relógio, a roda. São invenções geniais que estão aí atravessando a humanidade. Então você que acha que criatividade é só para quem é das artes, você é criativo também. Você pode estar no nível aquele do cotidiano, que é o dia a dia, você pode estar no nível operacional, que é melhorar algum processo que atinge mais pessoas. E nós podemos ser geniais no que a gente faz. Por exemplo, eu já estou no nível intermediário de genialidade. Por quê? As coisas que eu faço já estão influenciando pessoas de outros países. Desde 2017, eu tenho feito alguns trabalhos na África, em Portugal. Então, a gente já está influenciando, né, com as nossas ideias. Eu já saí da fronteira do Brasil. O que eu percebi? Gente, eu já estou chegando numa certa genialidade no que eu faço.
Isso aí é mitidez? É muito orgulho? Não, é você reconhecer que a sua criatividade está te levando além das fronteiras. Então, cada um de nós pode ser genial em alguma coisa que faz, desde que ela ultrapasse aquele seu entorno, né? O que está à sua volta. Vamos ver um outro mito. Todo desorganizado é meio fora da... Todo criativo é meio desorganizado, meio fora da casinha. Gente, a verdade é que a criatividade, ela passa pelo caos até chegar à organização. Isso vem de quê? Eu, quando era criança, eu gostava muito de gibi. E meu personagem favorito era aquele inventor, como é que ele chamava mesmo? Professor, como é que é? Professor Pardal. Professor Pardal, aquele que fazia aquelas maluquices. E aquilo, o ambiente dele era todo desorganizado, era bagunçado. Então, até nas histórias em quadrinho, vinha com essa ideia que o criativo era bagunçado, certo? Muito bem, minha gente. Pô, gente, eu tô achando tão engraçado a Maria Rita, que não é mitidez, no seu caso é trabalho contínuo e boas parcerias, realmente. Mas é porque às vezes a gente começa a falar muito da gente, o outro fala, nossa, como ela é, o ego dela é grande. Não, eu acho que se a gente não se reconhecer, ou não falar, não comentar, o outro também não percebe, né? Então não é uma coisa muito fora da casinha, não. E aí, voltando então para o mito 4, pessoas criativas, elas não são fora da casinha, gente. O próprio processo exige que a gente tenha momentos de caos. Tem inclusive algumas técnicas, né, que você não, se o momento não for caótico, você não consegue criar. Depois você organiza tudo e você tem uma entrega bacana, tá? Então isso não é verdade, é um mito. Outra coisa, isso é novo. Esse mito é novo, viu, gente? A inteligência artificial vai substituir a criatividade do ser humano, que ela faz tudo. Gente, inteligência artificial sonha, intui, tem desejos, tem propósitos? Não. A inteligência artificial, ela é escrava nossa, ela trabalha a nosso favor. Se você é criativo, você vai transformar tudo que você quer de maneira mais rápida e até com melhor qualidade através da inteligência artificial. O básico da inteligência artificial, para você que trabalha, né, com desenvolvimento, com pessoas, é você saber usar um aplicativo para melhorar os seus textos. Eu faço isso muito. Às vezes eu faço um esquema, jogo lá no GPT, eu falo, eu quero falar isso aqui, ó, com esses itens. Aí eles me mandam, quer dizer, ela está me obedecendo, não sou eu que estou obedecendo a inteligência. Ela me manda um texto bacana, eu falo, eu quero um texto mais poético, eu quero um texto mais técnico. Então, você sabendo utilizar a inteligência artificial, você vai melhorar o que você já vinha fazendo. E o que é melhorar uma coisa? É inovar. É transformar uma coisa simples, uma coisa que é, vamos falar assim, é normal, numa coisa melhor, que chama atenção. Isso chama inovação. Outra coisa que você pode fazer com a inteligência artificial, já existem aplicativos. Gente, tem um que eu tô querendo ainda aprender. É você colocar vida em fotos, você trazer pessoas que já não estão mais perto de você para dar um abraço. Mas não é ela que faz sozinha. Eu que tenho que trazer isso para mim. Olha quanta coisa que eu posso fazer nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, com esses recursos. Eu posso melhorar um vídeo, eu posso melhorar um áudio. Enfim, a inteligência artificial, gente, eu ainda não estou muito perita nisso, mas o que eu posso aprender, eu estou usando a meu favor. Então, ela que é minha colaboradora, não sou eu, ela não vai me substituir, ao contrário, ela vai me ajudar. Então, é mito, tá? Gente, está um pouquinho barulhento hoje, inclusive eu faço minhas lives num café, mas hoje está tão cheio, o café estava cheio. Aí eu vim para debaixo de uma escada, mas de vez em quando passa um carro, tem uma pessoa falando alto, mas me avisem se estiver interferindo muito, que eu dou uma paradinha, tá? Mito número 6. A pessoa, eu não sou muito inspirada, então eu não tenho ideias. Só quem tem ideia é quem está inspirado. Quando você amanhece inspirado, você tem ideia. Gente, existem ferramentas na criatividade que promovem a geração de ideias. Você não precisa estar inspirado, você pode buscar inspiração através de técnicas, através de ferramentas, certo? Então, vocês podem ter, isso é um mito assim, não espera a inspiração chegar não, vai buscar jeito para você resolver seu problema de forma criativa, para você ter uma vida com melhor qualidade, né? Faça seu cérebro pensar em novas coisas. Isso é um mito muito grande que muita gente fica esperando a inspiração. Não espera não, você vai esperar sentado. Outra coisa, tem pessoas que acham, inclusive no ambiente corporativo, que não existe uma forma de treinar a criatividade das pessoas. Então, assim, eu comecei a trabalhar com treinamentos na área de criatividade, colocando o nome de criatividade, que eu sempre trabalhei com ferramentas da criatividade, mas com outro nome. Por exemplo, desenvolvimento de liderança, de competências de liderança. Então, eu dava conteúdos e atividades que trabalhavam ali a mudança de mentalidade, que é um indicador da criatividade. Eu trabalhava coisas fora do padrão para a pessoa perceber o mundo de forma diferente, sem falar que era criatividade. A partir
deve ter uns 8 anos que as empresas começaram a pedir programas de criatividade. E mesmo assim, com uma certa dúvida, isso faz efeito mesmo? Certo? Então, gente, pode se treinar sim o pensamento criativo, tem várias ferramentas, várias técnicas. Ó, eu estou aqui com a Maria Rita Salles, que aliás, obrigada, viu, Maria Rita? Está em todas as minhas lives. Nós fizemos um mestrado em Santiago de Compostela, terminamos no ano 2000. Gente, eu não imaginava quanta coisa existe já estruturada, comprovada e validada na linha de criatividade. São ferramentas, são técnicas. Por exemplo, lá em Santiago, a aula começava às 9. Mas a gente acordava mais cedo, porque todo dia tinha meia hora de como é que chamava mesmo, Maria Rita? Esqueci o nome. Na realidade, eram atividades de ou relaxar ou ativar o nosso cérebro. Ao ar livre, era com o diretor do mestrado. Todos os dias a gente fazia, antes de começar a aula, eu esqueci o nome da atividade. Era voluntária, quem queria. Eu em algumas outras não, porque às vezes saía à noite, ia dar uma dançadinha, tomava uma cervejinha, então não aguentava levantar cedo. Mas então, gente, criatividade pode ser treinada sim, tá? E graças a Deus agora as empresas estão nos chamando agora já com o nome criatividade. Outra coisa, às vezes eles não falam criatividade não, queria um programa que fizesse as pessoas serem mais inovadoras. Eu falo, tá, então a gente tem que trabalhar a criatividade delas para elas conseguirem inovar. E a gente vai também educando o nosso cliente, né? Outro detalhe, gente, ambiente formal não impede a criatividade. O que acontece? A gente acha que só um ambiente muito favorável, até eu fiz uma live sobre ambientes criativos, mas se você trabalha num ambiente mais formal, mais sério, né? Por exemplo, uma área de finanças, onde a pessoa tem que trabalhar com relatórios, com dados, com números, ali não pode ter muita distração. Mas o que você tem que observar é qual é a mentalidade dessas pessoas. Elas se ouvem, elas inovam até na maneira de trabalhar, elas valorizam a criatividade, não aquela criatividade que você vai fazer um desenho, uma arte, não, mas a criatividade de melhorar o próprio processo de trabalho. Essas pessoas, elas têm uma cultura da inovação. É muito interessante, gente, que quando eu estava no meu mestrado, eu criei uma ferramenta e apliquei mais a umas 2.000 empresas, que era eu e meus colegas, companheiros, chamava T11 Criar. Eu tenho ela até hoje. Quem quiser pode entrar no meu WhatsApp que eu mando. O que acontece? As empresas começaram a pedir programas de inovação e criatividade. Só que para você implantar um programa de criação, de criatividade e inovação, isso tem que ter um ambiente favorável. Esse T11 Criar, eu estudei e separei 11 indicadores que constatam pra gente que aquele ambiente é favorável à criatividade. Indicadores, assim, do dia a dia da empresa. Aí eu fazia essa enquete, né, com os dirigentes, com as pessoas, que às vezes o dirigente tem uma percepção, o gestor tem outra, o gerente operacional tem outra, o colaborador tem outra. Então, eu aplicava essa ferramenta para ver, será que o que eu estou fazendo aqui, né, implantar um programa de criatividade e inovação, vai pegar, vai colar? Vai depender. Eu analisava esses indicadores, e se eu via que o ambiente não estava muito favorável, eu ia então negociar com o RH ou com o CEO da empresa, assim, de que forma que poderia melhorar tal coisa que não estava indo muito bem. Porque não adianta você trabalhar só a mentalidade das pessoas, você tem que ter todo um contexto favorável. Quem quiser o P11 Criar, entra em contato que eu mando. Tá? Porque como é muito antigo, ele está em PDF. Até quem puder passar para Excel, eu vou adorar, porque eu não sei mexer ainda com Excel, mas ainda vou aprender. Muito bem. Outra coisa. Outro mito. Tem gente que acha que o criativo é aquele que está sempre fazendo algo novo, inovando. Vem com uma ideia nova. Gente, a verdade é que o criativo não é aquele que está sempre trazendo algo novo, mas ele pode melhorar um processo, é aquilo que eu estou falando. Ele faz conexões, ele melhorou uma coisa, ele não trouxe uma novidade, mas ele melhorou o que já existe. Então, ele está usando o seu pensamento criativo, a sua capacidade criativa para estabelecer uma melhor qualidade de vida no seu entorno. É um indicador da criatividade, você melhorar o que já existe. E o último mito, só os artistas são criativos. Bom, quem marcou sim para isso já está vendo que nós todos somos criativos, nós temos níveis diferentes de criatividade e em qualquer área você acha pessoas criativas. É porque a gente vê muito, né, as artes, elas são mais divulgadas. Então, por exemplo, ninguém já fez um programa de televisão ou na Netflix e tal, falando assim, vamos fazer o dia a dia da Maria Rita Salles no trabalho dela. Né? Raramente você vê um programa que mostra o dia a dia dos profissionais de outras áreas, a não ser o das artes. Não é isso? Muito bem, gente. Vamos partir para os assuntos finais. Eu queria que vocês decorassem essa sigla, POEM.
C-O-E-M. Decora isso, COEM, fica mais fácil. O cérebro da gente gosta de, sabe, reduzir, não gosta de muito trabalho. Mas vamos entender isso. De onde que vem a nossa criatividade? Quando é que a gente é criativo? Vamos lá. Ó, primeiro da nossa curiosidade, que é o C do COEM. Precisamos observar, mas não é observar, ver, é enxergar, não é só ver. Eu vi um negócio ali, mas eu enxerguei bem, eu parei para ver como é que funciona aquilo, quem fez. Tem uma técnica que a gente aprendeu lá no mestrado, que ela é muito interessante. Ela trabalha com produtos artísticos. E aí você vai observar uma obra de um artista e você vai imaginar, olha só que negócio interessante, seu cérebro dá um loop. Você vai imaginar assim, que momento, por exemplo, que Salvador Dalí pintou aqueles relógios, sabe aqueles relógios derretendo. E aí você vai criar uma história na sua cabeça como se você conhecesse o Dalí, se fosse seu colega de sala. Aí você vai falar, bom, Dalí criou isso no momento tal, tal, tal. Você cria lá na sua imaginação. Aí você ainda pode ir além, falar onde ele estava quando ele pintou esse desenho. Como é que ele estava se sentindo? Como é que ele estava vestido? Aí você vai imaginando, se colocando no lugar do outro. E aí depois, essa técnica faz agora, você vai se colocar, você vai ser a Maria Rita Dalí e vai fazer o seu desenho surrealista. Olha o tanto de comando que eu estou dando pro meu cérebro, gente. É muito legal. E aí vocês, aqui ó, eutonia. Maria Rita Sá lembrou da disciplina. Eutonia. Tem uns nomes que eu não guardo, eu guardo mais a vivência. Então, minha gente, essa questão da curiosidade, você pode treinar. Faça isso com essa técnica. Por exemplo, você vê uma coisa já pronta, já imagina quem fez, que momento foi, como é que ele fez, se teve dificuldade, se desistiu, quantas vezes tentou. Vai criando história. Mineiro adora contar história, né, gente? Eu sou mineira. Então, nesse quesito de imaginar, eu sou ótima. E sou muito curiosa também. Agora o O é observar. Está junto com a curiosidade. Para você vê uma coisa, começa a observar. Observe o funcionamento das coisas. Observem como as pessoas trabalham. Como as pessoas... Olha, eu tenho uma amiga, ela chama Ceci. Ela de vez em quando vem na live. Nós trabalhamos juntas uns 15 anos. Eu adorava o jeito... Ela sempre trabalhou com treinamento. Eu adorava o jeito da Ceci, que eu era mais durona, sabe? E eu ficava observando ela dar aula. Falava, gente, que pessoa que assim, tinha uma empatia, criava um vínculo. Gente, eu me inspirei nela e comecei a fazer algumas coisas que deram certo. Incorporei o jeitão da Ceci. Tá vendo como que é bom? Você observar e você trazer alguma coisa que vai te ajudar. Trazer para si. Então, C e O. Curiosidade, observação. Agora vamos ver. Experiências. Quanto mais você puder experimentar coisas diferentes, melhor. Tudo, uma coisa simples. Se você faz um caminho para o seu trabalho, um dia da semana você procurar um caminho diferente ou passar por um caminho diferente, já que faz o seu cérebro dar um loop. Gente, é muito interessante, eu já contei isso na live. Eu lá em casa, quem muda as coisas de lugar é a minha ajudante. Então, assim, ela de vez em quando tira a poltrona de um lado e passa para o outro. E eu guardo os remédios do meu marido dentro de um buffet. Meu cérebro está tão acostumado com o local que às vezes eu vou buscar os remédios, eu vou na direção da poltrona, porque ela mudou de lugar. Olha para vocês verem como uma mudança dentro de casa faz seu cérebro sair. Na hora que eu falo, opa, não é aqui não, é aqui. Eu estou o quê? Malhando meu cérebro. Eu estou fazendo ele fazer uma coisa diferente, certo? Então, todas as experiências que vocês puderem fazer, a mais simples, a mais complexa, faça. Eu já tive vontade, por exemplo, de fazer uma coisa diferente, mas essa não tive coragem não e nem vou, que era saltar de paraquedas. Eu sempre pilotei moto, eu gosto de aventuras. Mas paraquedas, eu falei, gente, deve ser uma coisa. Eu ficava imaginando, olha que coisa boa, você pular e ver o mundo, né? Mas depois eu fiquei vendo alguns acidentes, fiquei com medo. Aí eu falo, não, é melhor eu trabalhar minha imaginação, imaginar que eu tenho asas e como eu veria o mundo de cima. Então é muito legal isso também. E por último, tratar a sua mentalidade. Então, C-O-E-M. C. Curiosidade. O. Observação. E. Experiência. E M. Mentalidade. Mudar a mentalidade é você começar a se observar e ver se você não está sendo pouco generosa com você, se você está sendo muito exigente com você, se você não se permite errar. Aí você vai começando a fazer pequenas coisas, pequenas mudanças, se arriscando um pouco mais para ir mudando a sua mentalidade. Gente, se a gente não errar, a gente não é humano. O ser humano erra. Né? A gente tem que, igual eu falo, o ser humano ele pode correr risco calculado, como faz um empreendedor quando monta uma empresa. Isso aí está trabalhando a sua mentalidade. E aí eu vou para o desafio da semana, tá?
O desafio da semana, ele é de recolher uma ideia esquecida. Você vai pensar em alguma coisa que você teve vontade de fazer, mas não fez por causa de medo. Pode ser um trabalho, uma coisa pessoal, uma viagem, uma mudança de vida, uma mudança de casa. Pode ser uma grande mudança, né? Uma ideia que você teve, mas ficou com medo. E você não fez. Então resgata isso. Não é criar uma coisa agora, não. Alguma coisa do passado. Pode ser o passado ontem também. Ia fazer uma coisa ontem e não fiz. Por exemplo, eu tô para fazer Pilates. Tá? Isso foi recomendação médica. É DNA, né, gente? Data de nascimento antiga. Ainda não tive as condições de fazer, porque eu tenho que dedicar um tempo, eu tenho que sair de casa, não estou podendo muito. Tem a questão financeira também, que ultimamente eu estou trabalhando menos, 90% menos do que eu trabalhava. Então, automaticamente, 90% menos de faturamento. O que eu estou podendo organizar minhas finanças, eu estou fazendo. E aí, isso aí é uma ideia, né? Uma ideia que eu precisava fazer e não fiz. Tem uns 2 meses. Mas eu descobri que eu posso fazer, que eu preciso me movimentar, que eu posso fazer coisas que eu gosto em casa, sem gastar nada. Aí eu descobri a yoga de cadeira, eu descobri a dança, tudo pela internet. Ah, tô ficando craque, gente, dançar sozinha e fazer yoga de cadeira. Então, eu tive uma ideia, se eu ficasse, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, e não saísse daquilo, eu ia acabar não fazendo nada, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar essa ideia e vai dar um primeiro passo nessa ideia, para colocar ela em prática. Que primeiro passo é esse? Você pode registrar a sua ideia, contar para alguém, você pode esboçar um começo, assim, o que eu vou fazer primeiro, fazer o passo a passo. Você pode fazer um mapa mental, quem sabe trabalhar com mapa mental. Primeiro eu vou fazer isso, aquilo, outro. Você pode colocar post-its, né? O que você vai fazer aquela semana, coisa simples, tá? E o primeiro, divulgar no seu network. Olha, gente, hoje eu estou fazendo isso, isso e isso. Ontem eu divulguei um negócio legal, que foi assim, eu tive que buscar nas minhas ferramentas de criatividade uma forma de eu não sair muito do assunto. Então eu comecei inspirado no mapa mental, cada live eu vou buscar as ferramentas e o conteúdo, digito um texto bem organizadinho, depois eu faço um resumo, geralmente em 4 blocos, com palavras-chave. E aí eu estava fazendo no estilo de mapa mental e eu postei isso na internet. Ultimamente eu tenho criado assim. O que eu fiz? Foi resgatar uma ideia esquecida. Eu fiz esse processo, eu falei, vamos ver se funciona. E deu legal. E aí ainda aperfeiçoei, porque eu tinha uma impressora que estava parada. Chamei um técnico lá, olha hoje como é que estão minhas anotações, ó. Já digitadas. É um resuminho de tudo que a gente falou aqui. Aí vocês vão falar assim, nossa, muito formal, isso não é criativo. É, gente, organizar ideias, para você não se perder, você gerar um resultado bacana, isso faz parte do processo criativo. Criar não é só criar alguma coisa concreta, não. É você também criar formas de apresentar um projeto, formas de apresentar uma ideia, formas de fazer uma live, formas de criar um treinamento, formas de fazer um processo seletivo, um modelo de mentoria criativa, um modelo de workshop. Isso tudo passa pela criatividade. Então tá aí, hoje a gente encerra, fizemos a nossa live 10 mitos sobre a criatividade. Vocês viram que é mito mesmo, é tudo mentira, é coisa da cabeça da gente. E na próxima, no sábado, o tema vai ser criação em grupo, tá? Cocriação. Vantagens, como é que cria em grupo, que tipos de ferramentas você tem para criar em grupo, ferramentas criativas, eu vou trazer esse tema para vocês. Lembrando que essa live vai para o YouTube, todas as outras lives estão lá. Quem assistir as 9 lives da criatividade me der um alô no WhatsApp, vai ganhar o e-book com tudo isso mais aprofundado. E agora então, deixo meu beijo para todo mundo, parabéns por vocês estarem até agora, obrigada por prestigiar. E sábado convidem mais pessoas, que eu acho que vai ser bem bacana, principalmente quem trabalha em equipe, ou quem tem uma equipe, isso aí vai ser muito bacana para vocês, tá? Então, gente, até sábado, tchau!